Gente, começando mais um WOWcast, a nossa convidada de hoje é muito especial, porque ela foi a primeira capa de aniversário da WOW, né, Marcelo? Pois é, inclusive ela vai contar uma trajetória de uma década quase. Porque quando a gente fez essa capa com ela, tinha chegado praticamente virada de uma noitada em São Paulo. Será que ela hoje é uma outra mulher, Marcelo? Hoje, inclusive, além de ser provavelmente uma outra mulher, um outro ser humano, ela tem um dos podcasts mais incríveis para um nicho determinado e pra gente também que tem essa curiosidade. Simplesmente é muito... É muito simples, não é simples, mas não é simples. Não é simples. Tayla. Ai, gente, eu tô segurando o riso aqui pra trás. Tipo, chegou virada da balada. Quem é essa? Quem é essa pessoa? Quem é essa Você se pessoa? identifica aqui? Não me reconheço. Acho que foi em outra vida. A sensação é de que literalmente foi em outra vida. Obrigado por você estar aqui com a gente. Obrigada eu. Demais ter você Obrigado com a e gente. parabéns pela sua trajetória, né? Porque começou de um jeito que as pessoas nem imaginam, né? De onde você veio, de onde você surgiu, como você construiu. É muito engraçado, porque eu já falei algumas vezes, e mesmo assim, às vezes, quando eu solto alguma coisa no Insta, assim, pedaços, né, dessa minha as pessoas falam, nossa, jura? Ninguém... Eu falo, gente, onde vocês estavam, cara louca? Como se as pessoas tivessem obrigação pra saber Começa que você vida. nem é carioca, né? Não, eu sou do interior de São Paulo. Por isso a pontualidade. Por isso a pontualidade que estávamos aqui falando. Gente, ela é muito pontual. Agora eu vou contar. A gente, há 9 anos atrás, quando a gente fez a capa da WOW com ela de aniversário, ela chegou virada antes da gente. Então, tipo, ela é pontual de verdade. Nem sei se podia falar que você chegou virada, mas... enfim. Pode, claro, Não, vixe. Não é mais ela. Mas é isso, virada, porém profissional. Profissional, ela chegou antes da gente. Entreguei tudo, as fotos são maravilhosas, você olha pra minha cara com a realidade. Você podia ir virada, que ninguém percebia. Tinha coelho, tinha bolo, tinha tudo. Foi demais. Foi Tinha incrível, Não, realmente... outra vida. E conta um pouquinho desse começo seu. Como é que surgiu tudo isso na sua vida? Modelagem, da onde você veio, pra onde você foi? Como foi tudo isso? Foi, na verdade, uma grande fuga, né? Tudo começou pela fuga. Fuja. É engraçado, esses dias... Eu vou enfim, falar uma coisa atual pra pontuar lá atrás. Esses dias eu tava num retiro de autoconhecimento. Legal. E uma das palestrantes falou... Até é um pouco difícil falar isso, mas enfim. Ela falou sobre o quanto tudo na vida pode ser ganho, pode ser bom, né? Tudo é ganho. E eu achei aquilo romântico demais, sabe? Aquela coisa romântica positiva, fiquei um pouco irritada. Falei, como que minha infância, tudo que eu, enfim, passei, os abusos que eu sofria, como que aquilo pode ser ganho? Eu levantei a mão, porque era uma coisa super de troca, assim. E ela explicou e tal lá, que sim, que pode ser ganho, que aquilo pode ter me feito eu crescer de alguma forma e mudar a minha trajetória de alguma forma e não sei o que, nananã. E que o mal, a pessoa ruim que escolheu aquele caminho é o karma dela, né? A escolha dela. Ela que não fez as escolhas certas. A livre-arbítrio foi escolha dela e tal. Enfim, fiquei muito confusa ainda, não bateu aquilo muito bem. E aí... Depois, num outro processo do retiro, do Sound Healing, ela falou, escolha tratar uma dor. E eu falei, peraí. E aí, foi o medo do abandono. E aí, automaticamente eu me conectei com a Tayla da infância, da minha Tayla criança. Foi, tipo, muito doido, assim, uma coisa, quase uma transe, quase uma hipnose, que não era o caso. E eu fui para aquela Tayla... que fugiu de lá pra ser modelo, enfim. E aí eu lembrei, de fato, que toda a falta que eu tive na minha infância, toda falta de mãe, de pai, falta de afeto, falta do básico, fez com que eu fugisse de lá e construísse tudo que eu construí. Foi um ganho. Se eu tivesse um lar aconchegante, um lar que eu quisesse voltar pra casa, se eu fosse um lar que eu tivesse afeto e carinho, eu não sei onde eu estaria, também podia ser um futuro brilhante, eu não sei. Mas, de fato, esse que eu tenho hoje, do qual eu sou muito grata, eu não teria. Então, tudo que ela me falou depois fez sentido, assim, sabe? Eu comecei fugindo de lá da minha realidade, sabe? Caramba. Era uma realidade muito, muito, muito pobre. A gente morava no conjunto habitacional. E era isso. Eu comecei a trabalhar de babá com 13 pra ajudar em casa. Caramba. As minhas irmãs também já faxinavam. Na época, elas são um pouco mais velhas do que eu. Já faxinava, enfim, em casa. Minha mãe trabalhou de empregada doméstica a vida toda. Meu pai fazia o que tinha, não tinha uma profissão, assim. Desde ficava desempregada, carpi quintal. E era isso, era muito difícil, assim, minha mãe chorar. Quantas vezes eu vi minha mãe chorar, porque tinha que escolher se pagava a luz ou a água, entendeu? Enfim. E então, quando alguém virou pra mim e falou, olha, você pode ser modelo,
Eu primeiro nem sabia o que era isso, o que fazia. Eu me achava, imagina, na época de adolescente, me achava muito feia, enfim. Mas aí eu comecei a trabalhar na minha cidade de modelo que era levar guarda-chuva nos eventos com as pessoas, Sim, aquela coisa, sim. entregar panfleto, Sim. enfim. E aí eu juntei R$300 da época, enfim, que ainda assim era pouco, mas eram R$300. E tinha uma amiga, que é minha irmã até hoje, a Sandra, que tinha um amigo que morava de favor na casa da prima, que, enfim, um trambique lá que tinha oferecido pra ela ir ficar em São Paulo com ela. E aí ela falou, vem comigo. Aí dorme comigo, a gente divide o chão, a cama, o que for, vem comigo. E aí eu fugi de casa. Com R$300, com esses R$300. Com R$300. Você minha mãe fugiu viajou. literalmente? Fugi. Seu pai e sua mãe não sabiam, você saiu escondido. Eu fugi de Mas casa. você fugiu por quê? Porque eram lá que você não queria estar por conta de tudo, ou porque você Na realmente... época, meu pai já não morava mais com a gente. Meu pai abandonou mesmo a gente pra morar com outra família. Quando eu tinha uns 7. Uhum. E a minha mãe, coitada, uma sobrevivente que, Sim, assim, fazia o que sobreviveu a um podia. relacionamento. Meu pai era alcoólatra, meu pai batia na minha mãe, meu pai, enfim, não foi um Caraca. cara muito legal. Então, minha mãe foi mãe com 18, aliás, ela engravidou com 17, pariu com 18. Mãe de 3, assim, é isso, tendo que trabalhar de dia, ela trabalhava de empregada Você durante tem 2 o dia. irmãos. 2 irmãs. E de noite ela Só costurava pra mulher. fora, pra completar a renda. Então ela não foi uma mãe presente, assim, não foi... Sim. Também não foi uma mãe que recebeu muito carinho, assim, acho que é bem clássico também dessa geração e dessa... Repete um padrão. né? ela recebeu o primeiro abraço do pai quando ela tinha 17 anos, eu acho, sei lá. Então, ela nunca foi, assim, muito carinhosa. Então, e os traumas ao redor ali, né? Dos vizinhos, enfim, já sofri alguns abusos, inclusive de vizinhos e de Caraca. família, enfim. Então, era caótico mesmo, assim, era bem caótico. E aí, eu cheguei a falar pra minha mãe, eu vou pra São Paulo. Só que pra ela era uma realidade tão distante, coitada. Tipo assim, que ela falava, tá bom, Tayla, Você com 15 porque anos, no dependendo meio de da onde você- escola, você vai pra São Até Paulo. parece. Ela nem Era quase Mãe. sair do Brasil, né? Ir pra São era Paulo. impossível pra ela, É assim, muito sabe? distante, né? Era É muito muito distante. Era muito distante. A realidade era muito, não, assim, enfim. E aí, minha mãe foi viajar, eu peguei um ônibus e fui pra São Paulo. E foi assim que eu comecei. Você lembra, você consegue acessar esse lugar, o que você sentiu saindo? Cara, minha terapeuta faz eu tentar acessar direto, É tipo lua de né? cristal, né? Não é à toa, né, que essa música toca sempre nos meus aniversários. É tipo, verdade, gente, tocou no último. verdade. É, que minha legal. música. Cara, eu só tinha um medo, assim, o de precisar voltar. Era a única coisa que eu lembro, inclusive né, nas minhas análises, que ela fica ali tentando cutucar, fala, cara, a única coisa que eu tinha na minha cabeça era, cara, eu não posso voltar, tipo. E eu nunca mais voltei. Caramba. E nunca mais voltarei. E você nunca precisou deles. Desde que você saiu, você nunca, tipo, mãe, preciso de uma ajuda, Não, preciso. minha mãe nunca me mandou R$1. Caramba. Minha mãe nunca teve R$1 pra me mandar, coitada. E aí, como é que foi E- acontecendo? Você chegou em São Paulo, aí dividia com essa amiga. vocês E meu moram- pai me deu um super apoio. Meu pai pegou o telefone, me ligou, descobriu onde eu tava, me ligou e falou: ou você volta, eu vou aí, tipo, vou te trazer pelos cabelos. Caraca, Porque filha minha não vai ser prostituta. ainda mandou uma dessa. Esse foi o apoio total que eu tive do Seu meu pai pai. é vivo hoje? Não, meu pai se Não. matou Você quando é eu tinha 17. Caraca. Aí. E é isso, aí foi muito Muita perrengue no coisa pra início. você acessar nesse Nossa. retiro, né? Muita coisa. Caraca. Muitos anos de terapia. Graças Ajuda. a Deus. Isso ajuda. Terapia salva. Nossa, gente, você- terapia salva tinha que vidas. ter na escola, Tinha pelo que amor de Deus, ter. na escola, no trabalho, na creche. Terapia tinha que ter. Educação realmente. emocional na escola Nossa, também. gente, pelo amor de Deus. Você é a O mundo mais seria velha, outro. não? Eu sou a caçula. Caraca. Eu sou o susto. Eu sou a última, tipo, não, quando já nunca Aham. imaginou que fosse chegar no caos do relacionamento. Eu sou. Caraca, O e aí a gente presentinho, acaba tipo- carregando de uma certa forma. Se a gente não faz Sem terapia, a gente dúvida. leva isso pros nossos filhos, a gente leva isso pra vida inteira, Não, até o então, último Olha que dia. loucura. Eu faço É uma uma terapia trajetória. chamada microfisioterapia. Faço todo tipo de terapia, né, coitada? Todos que Cada vez que a gente constelação encontra uma familiar, não sei, tudo, já fiz tudo, faço tudo, adoro. E É um aí, leque. eu faço uma que chama microfisioterapia, que é um tipo, onde a gente guarda os nossos traumas no nosso corpo, no nosso órgão, tanto que isso vira doença muitas Sim. vezes, né? E da última vez que eu fui, penúltima, sei lá, não lembro agora. O trauma que ele encontrou foi exatamente, acho que era aqui, não lembro o Eu quero esse ponto. contato. Que é Também quero, vou maravilhoso. pedir, Eu passo pra inclusive. todo mundo me agradece, Eu assim, quero. a vida. E ele falou, o trauma que eu encontrei aqui foi da concepção. Você já perguntou pra sua mãe como foi a sua concepção? Eu falei, já.
péssima. Ela não queria, óbvio. Ela, Sim, o enfim, medo, foi um né? susto. Ela já vivia um caos, não tinha nem dinheiro pra comer, os dois, enfim. Então ela não me quis, foi realmente. Ela já trocou essa ideia comigo abertamente. Tipo, não. Hoje vocês têm uma relação maravilhosa. A gente segue Trabalhando. trabalhando nela. É isso, vai ser. É isso. Mas eu amo, enfim, é isso. São processos. Processos Sim. de entender, de perdoar, de aceitar, de entender os limites da. Né? Porque assim, outro dia eu assisti um filme. Você assistiu a série Entre Estranhos? Da Apple, que o Tom Holland faz. Com- Não, essa não. não. Essa não. Caraca, é É muito incrível. pesada. Pra quem já Não. foi abusado, eu não aconselho. É. É muito pesado, mas assim, e tem uma hora que a terapeuta dele fala pra ele, assim, quanto aos pais, acho que era, não sei, lembro se era mãe, se era o pai, acho que era a mãe. Ela deu o melhor, né? Ela deu o que ela podia, o que ela tinha pra dar. E ele fala, mas às vezes o que a pessoa tem pra dar não é not enough, né? Não é Uhum. suficiente. E a Então, terapia explica o contrário, né? Que você tem que aceitar o quanto o outro pode te dar. E às vezes não, você tem que culpabilizar o outro pelo que ele fez pra se curar, às vezes, né? Principalmente pai e mãe, né? cada um vai achando o seu jeito, Uhum. né? Enfim, mas é isso. É um foco na minha vida, é Sim. encontrar esse lugar, assim, Ah, eu sabe? também De tô paz. Mas aí você tava em São Paulo, e aí? Enfim. Abrimos aí eu tava uma aba e fomos. Desculpa. E é Eu uma tava aba em que a São- gente adora, se deixar a gente se deixar, a gente Deus. fica aí só falando Vai disso. com Deus. Em São Paulo, eu comecei. Eu tava na melhor agência na época, enfim, acho que até hoje eu considero uma das melhores, que hoje é Way, mas na época era Marilyn, que a Gisele era da Sim, Marilyn sim. na minha época, a Way Alessandra é a melhor de Ambrosio, todas. enfim, Uhum. todas. Só que eu trabalhava como fashion. New face, fashion e esquisita, ou seja, não ganhava dinheiro. Então, eu fazia eventos, muito eventos. Fiquei de morando de favor na casa dessa prima, da amiga, da nananana. Uhum. Aí, essa prima voltou da Europa, sei lá, de onde ela estava. A gente precisou sair. Aí, eu fui morar numa comunidade lá em Diadema. Também de favor, na casa do primo também. Enfim, tudo de favor. Caraca. Não tinha que comer, então a gente comprava fubá. Que era barato o quilo do fubá. E eu amo polenta até hoje, uma das minhas favoritas. Então, Que bom que não traumatizou. Que bom não, que não não- traumatizou. Que bom. Rendia muito. A gente comprava aquele hambúrguer, máximo quando a gente tinha uma grana, a gente comprava aquele hambúrguer solto, que era tipo 30 centavos. Uhum. E era isso, e foi perrengão no início, assim, foi bastante tempo pra começar a fluir, conseguir uma vaga no apartamento de modelo, que aí era luxo, 7 modelos num apartamento de 2 quartos, mas luxo total. Sim. Mas eu tava vivendo um sonho pra mim, né? Pra mim era tudo eu achava maravilhoso. Tudo eu achava maravilhoso. Eu já vinha de um lugar muito simples, já vinha Então, de tudo muito era- pouco, assim. Então, comer polenta todo dia pra mim era de boa, sabe? Sim. Assim, a gente já fazia isso em casa. Então, Você pra tava mim. tendo ganhos. Totalmente. Aí foi bem início de modelo, enfim, fazia muito evento, fazia feira. Nossa senhora, era difícil. Figuração, fiz muita figuração, eternas figurações de 16 horas do Guaraná, não sei o que, tipo, você fica lá, enfim. E aí eu fiz uma transição, assim, acho que eu fui amadurecendo e tal. E fiz a transição pro comercial, fui pra Mega, coloquei silicone pra virar um padrão. Enfim, na época, Muito bom. me arrependo. Mas, enfim. Fazia parte do game, né? E aí eu fui e comecei a ganhar uma grana e comecei a investir em mim. Aí eu quis fazer teatro. E óbvio, podia pagar aqueles cursinhos do final de semana, o cursinho do mês, sim, cursinho sim. nananera, porque a grana dava pra pagar aluguel e tudo, enfim. E eu comecei a estudar teatro, quando eu fiz a teste de oficina de atores da Globo. Lá em São Paulo, eu fiz o teste com a galera de São Paulo. Acho que eles fazem teste, na época faziam em alguns lugares do Brasil, Uhum. Curitiba, eu acho. Ou Porto Alegre, não lembro, Rio, São Paulo. E aí passei. Aí me mudei pro Rio. Fiz De a cara já começou a oficina. trabalhar. Ela A passou sair pra da oficina, eu fui direto pra Malhação, que era bem comum, né? Não, é. A oficina já era uma preparação ali que eles, na maioria, tiravam O da sonho oficina. de todo ator novo era entrar na Malhação, né? Era É. tipo, nem era novela das 9, era já entrar em Malhação pra ir se preparando. Malhação É. era um sucesso, gente. Malhação era Nossa, tipo... era Você muito. quis entrar na Malhação, né? Eu fiz testes já. Eu ia ser ator, mas o podcast não é sobre mim. É... É engraçado, porque até hoje as pessoas. Eu fiz novela das 9, fiz Caminho das Índias, Não sucesso adianta, é absoluta, Malhação. mas até hoje Sim. as pessoas falam da Malhação. E aí você foi parar em Hollywood como? Aí já é uma outra aba. Nossa,
Cara, Hollywood foi o seguinte, eu fui... E você foi numa época que muita gente não falava disso até. Não tinha As tanta pessoas não gente. iam, não saía que você tem sua carreira aqui, vou pra Hollywood, Não. uma Não carreira era internacional. publicamente Não, que algum ator tivesse tentado fazer alguma coisa lá o fora, único né? que tinha ido na minha época era o Rodrigo É, e a Alice, né? foi. É. Em que ano que você fez isso? 2014. E o que te deu... Na verdade, um divórcio. Eu era casada, né, com o Paulo. Aham. Separei. Foi quando a gente conheceu ela, 2014. Foi por aí. Foi 2015 por foi a capa de Foi em aniversário. 2014 que você foi? Foi. É. Foi por aí mesmo. Aí eu fui morar em Nova York. Tipo, preciso sair daqui, quero sair daqui um pouco. Enfim, era época que ainda de paparazzo, gente que seguia. Tinha cara na minha porta me seguindo. Enfim, ainda era essa loucura que a gente vivia aqui no Rio, que graças ao Instagram acabou. Acabou mesmo. Mas era muito ruim. Essa invasão era muito agressiva. E pra mim, imagina, você tá separando e tal. Enfim, aí fui passar um tempinho em Nova York, estudar inglês. Não falava nada, amor. Eu cheguei lá, não falava... Sério? Não sabia o que Mesmo era na verbo época que to você be. trabalhou de modelo, não deu pra desenvolver muito inglês, né? Não. Eu aprendi o básico, assim, sabe? Pra sobreviver. Direita e esquerda. Mas sabe? falava tudo, ainda falava errado, assim. Tipo Aham. assim, o básico ainda conjugava Sim. errado, sabe? Então, eu fui estudar inglês e fui ficando. Eu fui pra ficar 3 meses e acabei ficando 1 ano. Quando eu voltei pro Brasil, rolou um teste aqui no Brasil, pra uma série americana, que era parceria Brasil e Estados Unidos. Uhum. Acho que Canadá também, era Brasil, Estados Unidos, Canadá, não me lembro. Que era Fox na época, né? Enfim, e Brasil, enfim, era a produção Fox Brasil e gringa. Que era com o Harvey Keitel, enfim, era super legal a série, chamava Real Hit. Uhum. E eu fiz o teste aqui. Já tinham feito o teste com o Brasil inteiro e eu peguei o personagem, que era a protagonista, Legal. que era uma investigadora particular. Então a gente gravou o pilot aqui no Rio e, por contrato, em 3 meses eles terminavam a captação e a gente voltava a gravar. Eu pensei, cara, meu inglês ainda era tipo, cara, penei muito pra gravar esse piloto, assim, penei muito no inglês, assim, Você teve que gravar em vocabulário. inglês. Era todo inglês, 100% inglês. E um vocabulário, protagonista. É muito difícil. É muita coisa. Eu tinha estudado 1 aninho ali, assim, estudado assim, né? Estudado vivendo em Nova York, enfim. Aproveitando Solteira. mais que estudando. Não era pra isso, eu não fui pra isso. Nossa, vou estudar para me profissionalizar, pra gravar uma série. Sim. Então eu falei, vou aproveitar esses 3 meses, vou pra Los Angeles. E vou estudar para caramba esses 3 meses do inglês. Aí acabou que a série estendeu pra 6 meses. Aí eu falei, pô, se eu voltar agora, eu vou perder todo o inglês. Vou ficar aqui os 6 meses. E nisso eles estenderam 1 ano, porque por contrato a gente tinha 1 ano. Uhum. E eu fui ficando 1 ano. Quando acabou o ano, eu já tava então. namorando, já tinha uma vidinha lá, eu falei, vou ficar. Mas eu não tinha, assim, não pensava em carreira internacional ainda. Tipo, eu não fui atrás de agente, não fui atrás tenho agente e tenho o manager, né? São 2 coisas diferentes. A agência e o manager. Depois de eu já estar lá, sei lá, uns 2 anos, que eu falei, cara, acho que eu vou atrás, né? Tô aqui, me sinto mais segura no inglês, vou atrás. Aí eu fui atrás de um manager. Fechei. Foi meio que acontecendo, na Foi. verdade. Foi. Assim como ela saiu de lá, de onde ela não queria morar, a oportunidade veio pra Sim. ela. E essa também, Mas é né? isso também de você estar no lugar certo, na hora certa, estar preparada. E aí o primeiro teste que eu fiz pelo meu manager foi o Pica-Pau. Primeiro teste. Então, tipo, foi muito, assim, tipo, Que o primeiro irado. que eu entrei, assim. E eu lembro que eu cheguei lá abraçando todo mundo e tal, não sei o que. E meu namorado na época, ele falou, não faz isso. As pessoas, você não pode abraçar, não pode beijar a pessoa. Você, tipo, super brasileira. Eu, tipo, americano. oi, tudo bem? Hi, nice to meet you. Não sei o quê. E ele assim, cara, não, tá. É uma Enfim. cultura muito diferente. Né? Muito. É um personal space. Eu nunca entendi esse personal space. Que personal Talvez space, seja gente? isso também que te fez. A personagem era, enfim, acho que tudo casou ali, tudo deu certo. E aí veio o Pica-Pau, que foi um presentão, foi uma experiência incrível. Mas não foi só esse, né? Tem mais, acho que 3 ou... Sim, tem o Zeroville, que foi o primeiro, na verdade, que eu fiz, mas eu fiz porque James me convidou. Uhum. Então, tipo, eu não tinha gente ainda, não tinha nada. Ele James, falou, que ela tá falando, James É o Franco, Franco. gente. James. James Franco. Eu fiz 3 filmes dele. Irado. Eu fiz o The Pretenders, que já saiu, já lançou lá fora. Uhum. No Brasil, você consegue ver só pela Apple gringa mesmo, não tem aqui no Brasil, não lançou aqui. O Zeroville e um outro que nunca nem lançou. Sério? Uma curiosidade. Você fez um que nunca... Nunca lançou. Uma curiosidade que eu tenho. Que eu saiba ainda não, né? Que é uma galera, um elenco enorme. Eu tava, inclusive, quando você falou de 10 anos,
Eu voltei e dele? falei, o que eu tava fazendo há 10 anos atrás? E aí apareceu justamente a gravação de Ohio desse filme, Que mas que nunca loucura. lançou. Uma curiosidade que eu tenho, porque as pessoas falam, os americanos são muito mais potentes, porque a preparação deles é maior, é muito mais, realmente muito mais potente. De tudo que você aprendeu aqui, quando você chegou lá, você tem que fazer testes, levou não. Muitos. Começou, na verdade, do zero. Mas até você começar do zero, a sua preparação era completamente diferente lá do que as coisas que tinham que ser feitas aqui? Engraçado, eu acho muito ao contrário, assim, eu acho que, de novo, a minha experiência lá, imagina, coitada de mim, né, foi bem pouco, foram poucas, mas Você eu fez acho... um filme, cara. Não, cara, não, você é sim, mas protagonista, assim, porque A não, preparação total. para isso, Mas eu acho que a preparação é muito individualista lá. entendi. Eu acho que existe uma preparação, acho que em conjunto, quando vem efeitos, essas coisas do efeito especial, Aham, efeitos especiais. Eu entendi. não tenho essa experiência pra Mais falar, mas eu corporal, tenho. né? Então eu não sei. Porque todos os trabalhos que eu fiz era assim: chega lá, faz o seu, ninguém fala com ninguém. Pica-pau, a gente ficou Que morando loucura. junto a gente gravou em Vancouver, né? Aham. A gente ficou morando no hotel, sei lá, 2 meses. Nunca ninguém tomou um café junto. Ninguém Gente, nunca que almoçou loucura. junto. Tipo, meu trailer era Chocado. meu trailer, o do fulano era o fulano. E todos os Caraca. lugares que eu... Todos os trabalhos que eu fiz, cada um no seu trailer, cada um no seu quadrado. Não tem, vamos bater o texto. O Pra que que é Brasil bater é texto? completamente diferente. Então, assim, do- aqui eu acho que tem um envolvimento, uma preparação, tem, tipo, que, de novo, dentro da minha vivência, deve existir milhares, Sim. enfim, lá fora. Inclusive, eu conheci, quando eu fui lá pra fora, a Ivana, eu fui atrás da Ivana Ela é bem pra conhecida, né? fazer, ela pra preparar pro Real Hit, eu procurei ela. Pra preparar pro Pica-Pau, eu tive meu preparador, mas é tudo muito individual. Eu fui atrás de uma preparadora pra preparar o meu, sozinha. Meu parceiro não leu nada comigo, sabe? Assim, é bem individualista. Você entrava com Eu muito gravei medo com o no Harvey, set? eu tive cena com o Harvey, que ele tava lendo, ele não olhava no meu olho. Então, ele tava lendo ali atrás o texto dele, que alguém tava dando, e ele não olhava no meu olho. Então, assim... Que loucura. E na hora de E eu, gravar, tento, super eu assim, técnico. acho naturalmente, ó, faz de conta que ele tá lendo no seu olho. Tipo assim, tentando. Porque, pô, Caraca. atuar é jogar, né? Play, né? Sim. Em inglês é play. Sim. Você não joga sozinho. Então, assim... pela minha experiência, eu acho que a gente se prepara muito mais, assim, sabe? Eu acho que é muito mais... Tem uma troca de energia, inclusive, né? No Também. conjunto, eu acho que talvez no individual, aí eu não sei, porque cada ator vai preparar de um jeito. Mas acho que no conjunto, essa preparação em conjunto, eu acho que a gente tem muito mais do que eles. Que loucura. Mas assim, quando você chegou lá em Hollywood, você foi gravar o primeiro filme e tal, é do jeito que você imaginava? Amor, Tipo, você quer saber como foi gravar o meu primeiro filme? O primeiro filme foi o do James. Não, primeiro que Hollywood, antes de você realmente fazer qualquer coisa, era o que você imaginava? a Hollywood da indústria, A né? placa, Não, é isso que eu vou te contar. A Hollywood... a é emoção lindo, toda, né? né? A emoção toda. Acho Mas que a Hollywood da indústria, assim. Os estúdios. né? Nesse filme que a gente gravou, do James, a gente gravou em Veneza. O filme se passava em Veneza, enfim, é um personagem que vai ganhar um prêmio. Quer dizer, não se passa só em Veneza, né? Se passa nos Estados Unidos. E a minha parte era em Veneza. Que ele vai ganhar um prêmio. O personagem é um diretor de cinema. E ele vai ganhar um prêmio em Veneza. Porque o James ganhou um prêmio em Veneza naquele ano. Ele aproveitou que ele ia ganhar um prêmio. Pediu licença pro festival pra gravar. E ele entra como personagem, recebe o prêmio, grava e sai. Ou seja, era tudo no trambique. Então, minha primeira experiência de Hollywood foi toda no trambique. Ele gravando nas ruas que não podia gravar, escondido. Ele gravando no hotel que não podia gravar, escondido. Gente, sensacional. Então, assim... E o James, pô. Então, assim, foi totalmente diferente de qualquer coisa que eu pudesse... esperar, Sim, né, de aham. Hollywood. Tudo assim, organizado. Não vai, esconde, não, ninguém pode ficar no corredor que eles não podem saber que a gente ainda tá gravando. Então, foi totalmente no trambique, assim. Então, não foi aquele glamour todo que eu esperava. Mas, enfim, depois eu tive um glamourzinho com a Universal, gravando Pica-Pau. Que é aquela Legal. coisa do seu trailer, da sua Aham. coisa e tal. A E emoção aí de ter um trailer só você queria continuar uma carreira internacional? Você decidiu voltar pro Brasil? Como que foi também a volta? Tipo, teve um Cara. momento, você falou, ou foi também acontecendo, como Claro. aconteceu a ida pra lá? Nunca foi um sonho projetado, Sim. né? Como eu tô falando aqui. Foram acontecendo e, obviamente, enfim, fui muito feliz de toda a experiência que eu vivi. Mas eu já estava assim, quero minha casa. Esse space do americano já estava um pouco demais pra mim. E aí eu conheci o Renato.
E aí eu me apaixonei perdidamente. Foi bem na volta. Eu voltei por causa dele. Que 100% lindo. por causa dele. Então você se apaixonou, você tava morando lá ainda. Eu vim pro Brasil pra um evento. Aí você conheceu. Aí eu o conheci, boy. nunca, como eu morava Vamos fora... abrir a aba Renato Vamos. agora. Vamos investigar porque Renato. tá aí. Eu vim fazer o evento, vim trabalhar, eu sempre fechava uma agenda, ficava uma semana aqui fazendo... Pra bancar a vida lá fora, eu vinha trabalhar aqui. E aí, fui num evento, conheci ele. Só que como eu já tava morando fora há muito tempo, eu realmente não vi os trabalhos dele. Ele era enfim, já tinha feito bastante coisa, mas pequeno, assim, Sim. personagens aqui e lá. E ele já tinha feito aquela novela que ele faz com o Rodrigo Santoro. Eu não lembro o nome da novela, mas enfim, uma novela das 9, que ele meio que bombou. Gravava uma série na época, Os Dias Eram Assim, só que eu não assistia nada disso, que eu morava fora. Então, Sim. nunca tinha visto ele na minha vida. Aí eu entrei pro evento e vi a Sophie, minha amiga, minha irmã, minha comadre. O Leone, que eu já tinha visto rapidamente no Verdades Secretas. E vi esse menino. Quem é esse menino? Aí eu cutuquei meu amigo, que era da loja, né, da marca. Quem é esse menino? Aí ele falou, o menino tá bombando aí novo, não sei o que, nada, né? Eu falei, Aí cheguei pra Sofia e falei, quem é? Meu par, não sei o que, na novela. Eu falei, tá. E, ao mesmo tempo, Renato, já conheço também, já posso contar. Renato me seguia, era meio apaixonadinho por mim desde a época de Malhação. Mentira! Ele lembra a roupa que eu tava vestindo todas as vezes que ele me viu na vida. Então a lei da Não é atração foi possível. dele. Ele fala tal dia, tal carnaval, você tava com tal roupa, não sei o que, Mentira. tal dia você saiu do prédio tal, com vestido verde, tal dia. Tipo, só que pra mim, eu nunca tinha visto ele. Então, o Leone e a Sophie já sabiam Disso. de mim, tá? Acho que o Leone, ele já tinha conversado de, mulheres do sonho, da vida, tá? Ele já tinha falado no meu nome, então eles se cutucaram, se olharam e eu cutuquei a Sophie. Enfim, fomos jantar, não sei o que, nos encontramos, fomos jantar, todo mundo junto, acabou, era segunda-feira, terça-feira, sei lá, o restaurante fechou, e vamos continuar bebendo vinho no hotel, vamos. Chegamos no hotel, a Sophie, muito legal, virou assim pra mim e falou assim, no primeiro andar, que era o andar do Renato, falou, amiga, você vai fazer a gente beber mais? Não, ela jogou na minha cara, você vai fazer a gente beber mais? Assim mesmo, direta, não, vou fazer não, fica tranquila. Pode ir. Aí a gente foi pro quarto dele, abriu o vinho, tomamos vinho. Transamos. Pronto, transamos. Era pra ser. E, em algum momento, eu olhei pra ele. E eu falei, fudeu. Posso falar pra Van aqui? Pode. Pode. Falei, fudeu. Eu senti um troço que eu não sei explicar, não tem palavra, sentimento, difícil traduzir sentimento, mas era eu me apaixonei, perdi. Eu olhei pra ele e falei, cara... Eu não falei nada, aliás. Eu olhei, senti, fiquei muito confusa com aquilo. Falei, ferrou. Aí, ele entrou no banheiro. Era frio, então tinha muitas camadas de roupa. Eu coloquei uma calça, uma camiseta. Eu desci descalça pela escada de serviço. Eu fugi de novo. Você fugiu? Eu fugi pela escada de serviço, porque se eu Noiva fosse em pro fuga. elevador, Noiva em ele ia me fuga. pegar no elevador, se o elevador demorasse pra chegar. Então, eu saí do quarto dele, eu entrei pela escada de serviço, descalça, carregando a bolsa, o casaco, não sei o que, o resto da roupa. Aí ele abriu a porta, falou, Tayla, não sei o que, Eu parei na escada pra ele não ouvir que eu tava na escada. Aí ele fechou a porta e eu terminei de descer. Eu fugi desesperada. Cena de filme. Gente, que loucura. Porque eu nunca tinha assistido aquilo na minha vida. Eu não tinha acabado de conhecer aquele garoto. O que era aquilo, Tava com sabe? medo, né? Desse sentimento. Completamente. E eu tava há anos sem me apaixonar. Tive relacionamentos, quis me apaixonar perdidamente sabia por o que era pessoas mais. incríveis que eu conhecia. Eu falava, eu vou me apaixonar por essa pessoa. Imagina que essa pessoa não vai apaixonar por essa pessoa. Tipo, forçar a me apaixonar. Forçava, falava, ficava um ano com um, falava, vou me apaixonar, não me apaixonava. Ficava com outro, não me apaixonava. Então, eu já tava meio assim, não vou me apaixonar nunca mais por ninguém, imagina. E aí, do nada, isso aconteceu. Então, eu fugi. Beleza. Aí, Renato, eu já tinha uma fama do quê? Destruidora de corações. Renato, até hoje ele fala, um amigo meu falou que fez música, outro amigo falou que fez não sei o quê, outro amigo falou que não fez o quê. Um monte de gente traumatizada. Que você traumatizou todo mundo. Todo mundo fazendo terapia. Então, eu por causa fugi. dela. Ele falou assim, menina é louca, né? Maluca. Ela fugiu pela escada, não tinha trocado telefone, não tinha nada, sabe? Assim, ele Na falou, hora ele pensou, realmente todo mundo tinha razão. vou fugir, imagina, você é encrenca braba, vou fugir. E aí ele fugiu. E aí, a Ariana, aí que eu fiquei perdidamente apaixonada, né? Como assim? E aí foi um longo processo. Desse dia até a gente ficar junto, foram mais de 6 meses, assim. Deu um trabalho. E aí, E você enfim. tava morando lá aí ainda? Aí vou chegar nessa parte, tava morando lá. Ele acabou a novela que ele tava.
E foi pra lá com um amigo, viajar com um amigo. Mas a gente se encontrou, tal, foi muito legal, enfim, beleza. Aí voltava, ia voltar, aí quando eu vinha, encontrava, não sei o que. Aí teve um dia que ele virou pra mim lá e falou, cara, é muito legal, é muito legal, mas eu não namoro à distância. Pra mim não existe namorar à distância. Eu falei, tá bom, Tô voltando. tô indo embora. Eu fechei meu apartamento e vim embora. Foi assim? Foi. Tipo, Foi. Avisei meu manager, falei, tô no Brasil, qualquer coisa me manda um vídeo, se for tape, self-tape, você me manda. Fechei o apartamento, falei, quem quiser ficar aí no apartamento de graça já tá pago um ano. gente, Chegou, e aí já foi um começou a ponto morar de... junto. Esse foi o ponto não, de Foi virada tudo mesmo. rápido. Foi rápido. Eu voltei, logo a gente... No mesmo ano que eu voltei, ele me pediu em casamento. Nem um ano depois a gente se casou, quase um ano depois a gente se casou. E aí é isso, 2 filhos. Caraca. E é isso, eu vi tudo isso acontecer naquele dia lá do primeiro encontro, eu vi tudo isso acontecendo. Sério? E paniquei. De alguma forma, Você né? sentiu que ia ser... Não, você sentiu que Que ia ser... mexeu com você de alguma forma. Era diferente, era um encontro Tinha um ali encontro diferente. é o encontro da tampa da panela que faltava, né? Mas me fala uma coisa, aí você sempre quis ser mãe? Nunca quis ser mãe. Como que aconteceu? Eu Tipo, tinha- foi sem querer? Tipo assim, engravidei? Francisco nasceu quanto tempo depois que vocês se casaram? A gente casou em 2019, ele que nasceu em 2021. Você 2 nunca anos. quis ser mãe? Nunca Tipo quis ser assim, mãe. Desde Você falava, não vou ser mãe. Não vou ser mãe. Mas eu É uma acho- negação também de tudo que você De viveu, tudo que você você sabe. viveu, né? né? Não, sem dúvida. Óbvio, você que é analisada, Imagina você isso sabe. que é ser mãe, eu não quero ser mãe, né? Você renegava uma coisa que você Todas tinha as visto. experiências que eu tinha de maternidade eram terríveis, ao meu redor. Pra mim, hoje, com uma aham. consciência. Tipo, todas. Minhas tias, minha mãe, enfim, tudo que eu olhava, eu falava, cara, não quero isso. Minhas irmãs, aí veio minha irmã, teve depressão pós-parto, teve pré-eclâmpsia, quase morreu, minha sobrinha quase morreu. Então, as mesmas que não eram completamente caóticas, já tinha passado por algum trauma, algum caos, alguma grande dificuldade. Eu olhava aquilo e falava, gente, não quero nunca isso pra minha vida. Mas acho que o meu medo maior era de repetir padrão, Sim. de não ser boa o suficiente, de cagar com uma criança. Que é meu medo até hoje, mas enfim, A um gente pouquinho tem esperado. esse medo. E aí eu vi a Sophie, já falei isso antes, enfim, mas enfim, eu vi a Sophie sendo mãe muito jovem, com 20 e poucos, 26, eu acho que ela foi mãe. E foi a primeira vez que eu vi uma grande transformação, que a maternidade sempre é uma grande transformação, mas foi a primeira vez que eu vi uma grande transformação pra melhor. Uhum. Pro bem, pra tipo assim, ela já era foda, ela Era um ficou outro muito mais exemplo. foda. Ela já era legal e se tornou gigante, ela mais ficou potente. ainda mais gigante. Eu falei, caraca, isso pode ser muito legal. Não é Sim. só ruim, assim, sabe? Foi a primeira vez que o olhinho fez olha, pode ser bom, pode ser legal. E aí começou, aí óbvio que foi a chegada do Renato na minha vida, que me trouxe uma outra referência de família. Óbvio, A família, decisão, ninguém né? é perfeito, né? Mas enfim, uma família mais estruturada, uma família, enfim, ele é muito família. Então me trouxe um outro conceito de amor, um outro conceito de construção, de relação, de tudo. Então, aí sim foi batendo a vontade de construir, né? De ter a minha família. E aí, quando você engravidou, você sentiu medo? Mesmo assim, você continuou... Eu perdi 2 vezes. Tive Uhum. 2 abortos antes. Isso eu acho que foi bem difícil, porque foi tudo muito... Na tentativa com ele mesmo, Isso. Na tentativa com ele, eu tive um primeiro aborto, que eu nem sabia que estava grávida. E o segundo, eu tive uma gravidez nas trompas. Então, primeiro eu entrei em negação. Não vai dar certo mesmo? Não vai dar certo, vou perder, Uhum. né? Então, enfim. Uhum. Então, primeiro eu entrei na negação. Quando fluiu, eu entrei numa deprê foi muito sério, assim. Foi bem, bem profundo, mas que hoje eu entendo que foi um mergulho na minha infância. Um ganho. Porque um pouco se fala disso, mas segundo o Lacan, ou Freud, não sei se é um dos dois ou os dois, enfim. A gravidez, a gestação é um mergulho na infância. E para algumas pessoas, simplesmente flui, né? Simplesmente nada acontece. Para mim, inclusive, foi quando eu lembrei de alguns abusos que eu não lembrava. Lembrava de alguns, mas de outros eu não lembrava. Eu lembrei de um abuso quando eu tinha 3, 4 anos. Eu não lembrava, eu tinha bloqueado isso na minha cabeça. Meu Eu lembrava da Deus. cena, mas não lembrava que era um abuso. E aí, durante a gestação, eu liguei pra minha médica na hora e falei... não era uma joaninha, era sangue. Tipo assim, na minha cabeça, eu tinha criado uma outra... Sim. Enfim, então foi durante a gestação que eu realmente tive um mergulho muito profundo na minha infância. Que forte. Então, isso me deprimiu. Não era a gestação, não era a gravidez, não era aquilo, porque eu sonhei, desejei, quis. E em nenhum momento eu fiquei nesse lugar de, não quero mais, ou não sei o quê. Não era isso.
Mas era muita dor, uma dor, aquela dor que você não tem explicação, né? Isso durante a sua primeira gravidez. Durante a minha primeira gravidez. E é muito doido, né? Como a gente julga errado. Eu já fui uma pessoa que julguei muito essa doença, assim. Sério? Já julguei por Depressão, ignorância ansiedade. mesmo. Já, tipo, ai, gente que não é grata. Ai, gente, me perdoa. Dá até de repetir, falando no passado é difícil. Não tá é mais na sua tão cabe na sua absurdo, embocadura. Não tá mais na sua é até embocadura. difícil, mas já. Ah, não tem Deus. Ah, não sei o quê. Coitado, meu Deus. Me perdoa. E aí, quando você realmente está doente, você fala, gente, é uma doença séria que precisa ser, né, enfim, tratada de forma séria, respeitada, cuidada, enfim. Então, foi esse processo, assim, da gestação. Tanto que ele nasceu, acabou. Eu não tive. Às vezes as pessoas confundem, acham que eu tive depressão pós-parto. Não. Ele nasceu... Graças a Deus, tudo passou, assim. Eu falo que puerpério é difícil, mas eu teria mais 30 puerpérios ao invés de gestar, assim. Gestar, pra mim... Podia estar muito relacionado ao medo, né? De passar isso na gestação. O medo e aí, quando nasceu ótimo. É isso. Também. E Aí muita começa gente uma não outra fala história. do puerpério também, né? Eu acho que a gente, graças a Deus, tá vivendo uma época que a gente tá falando, né? Um pouco de tudo, né? Não, inclusive vocês nesse podcast que é extremamente importante É uma justamente aula, né? para isso. Inclusive, óbvio, a gente vai falar do puerpério, mas também de vocês não glamorizarem tanto a maternidade, que é o que a gente vê em todo lugar. Gente, eu olho pra trás, bem pouquinho atrás, assim, bem pouquinho. E até a Sofia, que fez o aniversário de 9 anos agora do Otto. 9 anos 29 atrás, eu falo, anos. Mica, como é que você foi mãe 9 anos atrás? Eu falo, como é que você fez? Que não tinha informação de nada. Verdade. Ninguém falava de nada. Como é que você fez 9 anos atrás? Porque se Sim. hoje é difícil, com tanto de informação que tem, como é que você fez? Então, de novo, mãezinha, te amo. Porque eu imagino quando deve ter sido difícil na sua época, pra sua realidade. Mas, assim, o podcast veio dessa necessidade de troca, sabe? Porque quando eu deprimi na gestação, já existia a depressão. E a falta de informação e de acolhimento pra isso fazia eu cair mais ainda no buraco. Eu falava, Sim. eu sou a única. Porque eu já tinha ouvido falar de muitas mulheres na depressão pós-parto. Mas na gestação, eu sou a única. E quando eu comentava com pessoas, era tipo, você tá sagrada, você tá não sei o quê. Eu falava, não, eu tô doente, não tô sagrada. E era um absurdo você falar, né, o que você tava sentindo. Exatamente, porque era uma coisa de ingratidão. Até hoje eu escuto. Esses dias eu fiz um maravilhosa, teste... rica, não pode sentir isso. E esses dias eu fiz um teste de gravidez e tinha uma menina que comentou assim... Mas não é essa daí que vive reclamando dos filhos? Porque vai ter outro filho? Como se eu ter deprimido, adoecido na primeira Foi uma gestação reclamação. fosse uma reclamação, uma escolha. Sim. Não, eu escolho... Enfim, e aí o podcast surgiu muito dessa necessidade, porque eu ia emburacando cada vez mais, que eu me sentia que eu era a única que deprimia na gestação, que eu devia estar feliz, que eu devia estar sagrada, que eu devia estar grata, e só apenas isso. E aí eu deprimia cada vez mais, emburacava cada vez mais. Então, depois que eu descobri que existem muitas, não é tão comum quanto a pós-parto, mas é muito comum também durante a gestação. Só que pouco falada, porque as mulheres têm medo do julgamento, então elas não procuram ajuda, elas não falam. E aí o podcast veio dessa informação, essa necessidade de não só acolher, trocar e falar, você não tá sozinha. É quase um manual, né? Como de informar De instrução, também. de porque... informação. E não romantizar a gravidez também, que as pessoas romantizam muito. É isso que eu tô falando. Muitas mulheres... Quando a minha médica falou, cara, a depressão na gestação, ela é quase tão comum quanto a da pós-parto. Só que assim, ninguém fala, porque... E eu conversando Porque com... é pecado quase. É Imagina, pecado, vou falar de uma... exatamente. Não, e a gente uma conversando, como a gente vai ser pai a qualquer momento, a gente conversa muito com amigas. Enfim, eu sempre converso muito com as amigas, elas falam assim, Bruno, tem uma amiga minha que falou assim, Bruno, ficar grávida é muito ruim. Tipo, gravidez é muito ruim. O recém-nascido é um Você não desespero, é ama um de ser cara. estranho que chega ali. Então, eu comecei a ouvir e eu comecei a perder a romantização da paternidade até, da maternidade, paternidade, tudo isso, porque aqui no caso são 2 homens. Mas como que foi, por exemplo, com o Renato? Você, nesse momento o todo que você papel estava do pai vivendo, nisso. como é que foi o papel do pai nisso? Nossa, graças a Deus, Renato fez tudo, não sei cobrar nada, assim, dele. Ele descobriu que existia um curso de paternidade, porque é meio ridículo, né, gente? Aí é um sistema, né? Mas ele queria ser... licença... ele querer ser? Ele queria ser tanto pai quanto você queria ser mãe. Ele queria mais do que eu. Ele queria mais do que eu.
E aí, ele descobriu que na Globo, se ele fizesse um curso de paternidade, ele tinha uma licença maior. Porque algumas grandes empresas, existe isso, né? Dentro de algumas empresas. E aí ele foi, correu, eu nem sabia também. Ele correu atrás, ele fez o curso, ele conseguiu essa licença maior. Legal. No meio da novela do Pantanal. Que ele estava gravando no Caraca. Pantanal. Então, e graças a Deus, primeiro mês ali, ele teve totalmente do meu lado. Eu dava o peito e ele que colocava pra rotar, trocava a fralda, limpava o umbigo, fazia tudo. E eu só Copiloto. Só dava o peito. Só. Ele, nessa primeira fase que ele Irado. pôde estar 100% presente, ele esteve até hoje, assim, sabe? É uma troca muito bonita, porque, assim, a gente se complementa muito, sabe? Eu faço tudo acontecer, eu que vou comprar tudo, eu que vou fazer tudo acontecer, eu que tô diariamente muito mais presente, porque ele tá sempre gravando muito, mas quando ele tem um tempo de qualidade, um lúdico, uma coisa que eu não tenho. Sabe? Ele fica horas fazendo a massinha com meu filho, o olhinho do panda, não sei o que, naquela fome, eu tacar a massinha na parede, eu falo, não consigo fazer esse negócio! É o signo, isso. E aí ele faz amanhã musical com o violão, eu não sei tocar violão. Então, assim, é uma troca, graças Legal. a Deus, muito incrível, legal. assim, porque a gente vai suprindo. E muda muito a relação do casal, porque vários amigos falam pra gente, nossa, Amor, Bruno, olha, esquece. ou vocês Olha vão pra se unir isso. muito, ou vai acabar real. É. Inclusive, a nossa diretora fala isso pra gente, que ela é mãe. É isso aí. Nosso É, diretor né? também. É porque a vida muda, o foco muda, tudo muda, né? Tudo muda. Eu falo que mudou as minhas células, mudou tudo. Quando você falou, pega uma imagem, tem essa parte, né? Pega uma imagem de 10 anos. Eu falo, meu Deus, mas assim, 10 anos, não foi nem 10 anos, de 3 inclusive, anos pra quando eu cá. te chamei, eu mandei um... Aí eu te convidei, você falou assim, peraí, mas 10 anos? Eu vou falar de 10 anos, assim. Abduzido. Existe uma pessoa que foi abduzida e outra pessoa que nasceu, que é completamente diferente. Totalmente, assim, muda O que que Tudo. mudou mais em você nisso tudo? tudo. Não tem nada do antes, assim. Eu não tô falando que toda mãe... Eu não penso mais igual, você não pensa mais igual, você não vive mais igual. Os sonhos não são mais os mesmos, a ambição, a vontade, o desejo... Nada é mais igual. O autoconhecimento vem através disso, inclusive, né? A Totalmente, sou vontade outra de ser pessoa melhor. completamente diferente. Gente, eu sou completamente diferente. Sua energia é completamente diferente. Eu sou outra pessoa. Não tem uma Outra pessoa que me pessoa. conheça há anos que seja assim, que conheça um conviver. pouco de mim, que não me encontre e fala: caraca, eu nunca vi ninguém tão diferente toda a minha vida quanto você. Você é Assim. muito diferente. Eu mudei muito, 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 muito. Eles me mudaram e me mudam todos os dias, assim. Eu não sei nem te dizer o que mais, porque literalmente não é uma coisa do nada, não é à toa que é uma gestação de 9 meses, não é à toa que é um puerpério, que o hormônio sobe. Assim. Não é à toa que o filho faz 1 ano, 2, 3, 4, as fases vão mudando e você vai mudando junto. Então, A não segunda é gravidez, você acha que foi bem diferente da primeira, não? Foi totalmente. Eu não tive nada. Assim, aí a dificuldade da minha segunda gestação foram os problemas que a gente descobriu na gestação, né? Na primeira gestação, no final dela, eu descobri que eu tinha trombofilia. Então, Na primeira. Isso. Aí eu descobri numa síndrome HELP, que é uma doença super rara e muito Também ninguém se perigosa. fala, né? Que também ninguém não sabia que existia. Então, eu entrei no centro cirúrgico tendo que escolher, se desse pra salvar alguém, quem salvava. Na primeira gestação, Na isso. primeira gestação. Ou eu ou meu filho. E meu marido, assim... E ele que tinha que decidir isso, né? Igual novela. Nós, né? Não, Nós. quem tem que decidir é ela. É porque às vezes a mulher tá inconsciente. Mas eu tava consciente, tava acordada de E aí? E você já sabia que ia ter que ter essa decisão ia acontecer nesse momento? Não, imagina. Foi na hora. Total. Aí, e na você? verdade, eles já te dão a resposta, né? A minha médica é minha médica desde sempre, assim, desde adolescente. Desde que eu me mudei pra cá com 18 anos. Então, ela já fala assim, a gente tem que escolher, mas a gente escolhe a mãe, né? Tipo, ela já se fala... Entendi. Ela já dá uma induzida, mas a escolha é nossa. E eu escolhi, obviamente, a mim. Mas muito, muito, muito... Deus, muito, muito louco, que assim. loucura. Caraca, uma decisão É horrível. que eu nem consigo acessar. É Aliás, nem você conseguia acessar, nem né? até hoje, tá lá. você fala, você olha, quando você escuta, você não consegue ter a consciência de nada naquele momento, né? Primeiro que você não sabe se você vai viver, enfim. Aí você pede por um milagre ali, né? Graças a Deus, eu vivi muitos milagres, por isso a minha foto. E aí, meu filho nasceu de 33 semanas, teve que operar em cima da hora e tal. E a TT, eu já sabia que eu tinha, por causa da HELP, a gente já descobriu a trombofilia, e eu fui tendo
problemas na evolução dela desde muito pequenininha. Desde o início da gestação, ela não evoluía. Existe uma coisa chamada percentil, que é a nota do bebê, da evolução do bebê. E ela não evoluía, assim, sabe? Então, quer dizer, ela evoluiu, ela nasceu, enfim, tá aí, maravilhosa. Mas ela... Linda. Enfim, muito difícil, a gente patinou muito nessa... Ela nasceu com percentil 3. Meu filho nasceu de 33 semanas com percentil de 80. Então, assim, ela nasceu, percentil 3, 4, minha médica falou, a gente tem que tirar, ela não, enfim. Então, com problema no coração que a gente descobriu também durante a gestação. Então, era uma outra atenção completamente diferente da primeira gestação. Então, foi uma gestação tranquila, mas tensa pelos riscos Deu ali tudo da... certo, porque você entregou, né? É. Você tava numa consciência, eu acho, também de entregar. Eu acho que o medo maior tinha passado, sabe? Aconteceu, ele nasceu, ele tava bem. Eu tinha medo de perder o tempo todo, tinha medo de não dar certo o tempo todo. Eu tinha medo dele nascer e eu não senti nada. Eu tinha medo de não ser uma boa mãe, eu tinha medo de não amar. Eu tinha muitos medos. Você sentiu amor de cara ou de foi cara. com... Nossa, eu ia perguntar isso nesse segundo. Graças a Deus. Quando você olhou, Nossa. o amor veio na hora. Eu sei que não é toda mãe que sente, e é normal, porque amor é construção, mas graças a Deus ele nasceu e eu ouvi foguinhos, eu olhei. Meu marido falou, você tava muito doida. Porque durante a internação, eu virei pra ele e falei, vamos fazer outro. Nossa, internação ainda do parto, já tinha acabado de parir. Quero uma falei, coleção agora. vamos fazer outro. Meu marido me olhou assim, sabendo tudo que eu passei na gestação, ele falou, vamos, tá mas louca. Enlouqueceu. Então, realmente foi amor à primeira vista, graças a Deus, assim. Mas eu tinha todo esse medo. Então, na segunda gestação, foi tipo... Meu pânico foi quando eu descobri, porque eu não queria de cara. Eu tava, inclusive, vendo pra congelar. Porque eu tinha vontade de ter outro, mas não na sequência. Você não congelou ainda? Não. Fui no médico, fiz tudo, nananana. E quando o médico falou, vou começar os hormônios. Vamos fazer um teste de gravidez só porque eu preciso pra começar o hormônio e tal. Aí eu falei, não tem como, não transo. 6 meses de bebê, quem que transa com 6 meses de bebê? Quem que transa com 6 meses de bebê? Alguém transa? Não, alguém não transava. Enfim, era uma coisa muito rara. E a gente ainda cuidava, fazia... Como é que chama? É um nome bonito disso? Alguém me ajuda? Quando Eu tenho a mínima ideia. corta, coito interrompido é um nome bonito. Qual o nome? Coito interrompido. Ah, tá. Coito interrompido. Bonito, Lindo. vírgula, né? Mas enfim. Quando fazia, eu ainda, enfim, cuidava ali e tal. Eu falei, não tem como, tá grávida. Ele falou, mas vamos fazer. Eu falei, tá bom. Aí fui e fiz, deu positivo. Aí eu tive um surto psicótico, eu tive uma crise de pânico. Eu bati a minha cabeça no box de vidro. Assim, meu marido me pegou, eu bati minha cabeça no box de vidro. Completamente fora de mim, assim. E aí foi um dia, assim. Foi um dia que eu falei... Foi um dia de surto, mas aí eu falei, tá bom, é isso, então vambora, vai ser lindo, vai ser tudo diferente. E foi tudo diferente, assim, foi um dia de pânico. Eu tinha um bebê de 6 meses quando eu descobri, gente. E a gestação, você foi super tranquila, a gestação toda? Foi só essa dificuldade. E aí, quando ela teve que operar, como é que foi pra você como mãe? Tipo, deve ser algo assim... Da minha vida. Pior momento da minha vida. Pior, nada se compara, nada que eu tenha vivido nessa vida. Foi quanto tempo depois que ela nasceu? Foi com 2 meses e meio, mais ou menos. Você sabia que ela já teria que passar por essa cirurgia depois do nascimento? Já. Né? O médico já tinha te alertado. Já, disso, mas assim... Não, na verdade, assim, olha, provavelmente vai ter que operar. Mas pode ser que quando ela nasce, a gente olhe... Cresça, se desenvolva. É uma parte do coração que pode fechar depois que nasce. Porque o que acontece? O coração funciona com o pulmão. Só que quando o bebê tá dentro da barriga, o pulmão não funciona. Ele respira através do sangue, né? A oxigenação do sangue. Então, quando sai, o pulmão começa a bater e trabalhar com o coração. Então, nesse processo, pode ser que feche. Então, existia a possibilidade de fechar, como existia a possibilidade de operar imediatamente, que era muito, muito, muito remota. Nasceu, não precisa operar imediatamente, mas a gente vai ter que acompanhar. Sim. Até pra pegar peso. Isso. Aí acompanhou, não, a gente vai ter que operar. E agora? E outra coisa, é uma cirurgia que esperam pelo menos 6 meses, a não ser emergência da emergência, que foi o caso dela. E ela nasceu com 2 quilos. Então, ela era um bebê muito pequena. Ela operou, ela tinha 3 quilos. Quando ela operou, ela não tinha ainda completado 3 quilos. Ela era um pedaço de gente desse tamanho. Ela era um ratinho. E, assim... Uma nova tensão, né? Nossa, assim, gente. Deixar ela no centro cirúrgico, andar aquele centro cirúrgico... Eu fico gelada só de lembrar, aquele gelo do... E lembrar de deixar ela na maca. E ela com aquele olhão que ela tem, estatalado pra mim. Apavorada, assim, tipo, naquela maca, que era o tamanho dessa mesa, maca. E colocando aquele oxigêniozinho na cara dela pra ela apagar me olhando, sem saber se abrir de novo aquele olho.
Eu juro, eu fico toda mole, assim. Fico mole, o corpo vai amolecendo, assim, só de lembrar, assim. Aquele momento foi o pior, porque eu cheguei até o centro cirúrgico muito bem. Quando eu tive o diagnóstico, quando a gente foi pro médico, que ele falou, a gente vai ter que operar, urgente. No mesmo dia, fui pro culto, fui pra igreja. E eu ajoelhei e eu tive uma resposta em alto bom som. Fica tranquila, sua filha tá curada. Eu vou curar tua filha. E eu fiquei muito tranquila. Quem esteve do meu lado sabe, assim, eu segurei todo mundo da família. Que lindo. Segurei meu cunhado, segurei meu marido, segurei todo mundo em pânico, eu tive a resposta até como eu tô falando com vocês, assim, muito, muito clara. Tem um propósito, fica atento ao propósito, nada é à toa. Enfim. E eu já tinha muita certeza, então eu fiquei muito tranquila. Até eu cheguei no hospital, centro cirúrgico, falando com o médico, eu sei que eu tava muito em paz. Mas andar no corredor, o momento que viu, né? Se fosse Pedro, foi o momento que Pedro afundou na água ali, quando Deus falou, anda sobre a água. Ele deu aquela afundada, eu fui afundada ali, né? Agora que eu fui no corredor, que eu entreguei. Porque assim, vai saber se o propósito não era levar ela embora e eu tinha que aprender outra coisa. Porque aí veio aquelas dúvidas. Será entendi. que... E sim, mais uma coisa pra eu aprender, né? Exatamente. Que já vinha numa sequência. Vai que foi o presente a vinda dela e ela tinha que partir. Foi aí que eu entendi errado. O recado foi errado, meu Deus. Naquele momento, foi o único momento que eu falo que assim, nossa. Só fortaleceu a sua fé também, né? Não, sem dúvida. Ela veio com esse propósito. Óbvio que ela deve ter muitos propósitos na vida dela, mas acho que o primeiro propósito foi essa transformação na minha vida. A Tereza, eu já era uma pessoa de fé e tudo mais, mas o milagre da vida dela... A escolha do nome dela tem alguma coisa a ver com esse momento, não? Tereza é o nome da avó do Renato, Terezinha, que a gente ama de paixão, uma pessoa assim, maravilhosa, que a gente ama muito. E ela foi a primeira a falar, você tá grávida de uma menina. E eu falava, imagina, não, impossível. Ela é de uma menina, então foi em homenagem a... Agora que tem um menino e uma menina, vocês querem outro? Não. Não, agora a gente não quer nada, não. Não quer uma coleção mais. Muito obrigada. Saiu na internet agora que você fez um teste. Você achou que tava grávida mesmo? Cara, na dúvida... É melhor fazer. Eu tenho um DIU, não falo, não tô ninguém engravida porque nunca foi amor. Eu tenho um DIU, mas todo mundo. Eu vejo isso direto, engravida com o DIUzinho na mão. Falei. Quando é pra vir, amor. Exatamente, vai que não era. Algo mas ser eu feito. falei. Imagina, deve ser engraçado a criança nascer com não algo que ser feito. Cara, e é complicado. Coisa de Deus, né, cara? Mas quando tem que nascer, nasce, não adianta. Exatamente. Eu falo que a ciência tá aí pra ajudar, graças a Deus, e ajuda sim. Mas o sopro da vida, né? Quem que dá e quem que tira? Deus. É Deus, né? Então, assim, é Ele. Você sempre teve fé, assim, na sua vida? Tipo, sempre acreditou? Ou a vida foi fazendo você acreditar? Na época que você queria fugir. Nossa, uma pergunta em cima da minha e... Não, mas era sobre isso. Confusa. Na época que você queria fugir, você tinha essa fé em algum lugar? Começa a discutir aqui. Eu sempre fui uma menina de fé. Eu cresci numa família católica, eu fiz tudo o padrãozinho ali do comunhão, catecismo, crisma, fui coroinha, fiz tudo ali o padrão, adorava, a igreja era uma grande fuga pra mim também, um grupo de jovens, então era um lugar que eu amava estar. Zero traumático pra mim, sempre foi bom estar na igreja, sempre era um lugar bom, então eu sempre tive fé, sempre fui aquela que fazia promessa. Eu lembro que quando eu entrei na Malhação, eu acho, se eu não me engano, eu fiz a promessa de subir a escadaria do Cristo de joelho, e eu subi, eu fazia promessa, essas coisas e tal, eu sempre fui, fazia novena, fazia não sei o quê, eu sempre fui uma pessoa de fé. Mas aí essa fé foi sendo por muitas fases da vida, ela ficou meio de canto, aquela coisa. E aí ela foi, acho que Jesus foi me resgatar. Vem cá, querida, tem um projeto pra você, não esquece não. Ele foi me puxando, levando, assim, né, sabe? Pra algum lugar que nem você sabia pra onde estava indo. Exatamente. Com muito propósito, lindo, assim. Sou muito apaixonada. E depois disso tudo que vocês desenvolveram o podcast, você e a Júlia, foi por causa dessas vivências sua na maternidade que despertou? Como é que surgiu a ideia do podcast? O podcast, além de terapia, obviamente, que você deve fazer, você também aprende muito com ele. Então, é como se fosse mais uma frente da sua saúde mental, física, espiritual. É um processo de cura pra você, né? Também, né? Pra vocês ali. E um propósito, que eu acho muito importante no que a gente faz hoje, né? A comunicação, ela te leva para um lugar de propósito. Com certeza. O quanto é um propósito de você instruir, inclusive,
nossa diretora, para que ela tivesse uma consciência de alguma coisa que talvez ela nem soubesse que precisava, né? Eu falo que quando acabou a primeira temporada do podcast, eu era uma mãe recém-nascida, que eu amo esse livro, inclusive, da Thaís, Mãe Recém-Nascida. Eu falei, eu entendi tudo. A ideia da concepção, a gente usa todo o vocabulário da maternidade, sem querer, né? Sempre eu falo, olha, tudo. Foi a troca que eu tinha com a Júlia, que a gente amigas há muitos anos, que a gente programou junto, tentou junto, sofreu junto os negativos, e, enfim, tudo junto. E essa troca que a gente tinha de acolhimento, que a gente foi percebendo que nem toda mulher tinha. Então, vamos estender a roda, abrir a roda, vamos falar mais sobre isso, vamos acolher mais, vamos fazer mais. Então, a princípio, foi essa ideia de informar, mais de acolher, desse acolhimento que eu pude ter, e que para ela o puerpério foi muito mais difícil, para mim a gestação, e a gente teve esse acolhimento e a gente percebeu que não era comum, que as mulheres não tinham tanto isso, então foi por aí. Uma comunidade, bem né? genuíno, assim, sabe? Hoje, quando acabou a primeira temporada, eu falei, também com esse propósito, mas, de novo, Deus mexeu os pauzinhos ali eu não queria ser mãe a vida toda, eu não quis ser mãe a vida toda. Então, além de eu nunca ter me interessado pelo tema, nunca ter ficado próxima de nenhuma gestação, além de ter uma carga, assim, currículo, zero, porque eu nem gostava de criança, tipo assim. Então, assim, eu tinha zero afinidade, eu tinha zero conhecimento. Quando eu engravidei, eu entrei numa DP, então eu não quis ler nada, não quis ver, não quis nada. Então, assim, quando acabou a primeira temporada, eu falei, meu Deus, isso aqui foi feito pra mim. Tipo, foi graças ao podcast que eu sou a mãe que eu sou hoje. Se eu não tivesse esse podcast, eu não sei que mãe eu seria hoje. Incrível. Tipo assim, eu sou a minha melhor versão de mãe, com certeza, 100%, pelo 1001. Foi o 1001 que deu tudo que eu sei. Não foi a minha mãe, não foi minha avó, não foi minha tia, não foi minhas irmãs. Que demais. Foi o 1001 que me deu tudo que eu sei hoje sobre maternidade. E é um tanto, quem conhece, quem acompanha sabe, que é um presente de tantos profissionais, tantas trocas incríveis, tanta vivência, tanta experiência. Tantas vidas salvas também, né? Com certeza. Isso, até que a Leila falou, tipo, não se sente sozinha ali, né? As mulheres e os homens também, né? Que a gente, no caso, vou começar a consumir muito agora. Com certeza. Porque impacta diretamente não só na vivência da mãe, mas no entorno. Todo no que mundo, envolve tudo, todo né? mundo, com certeza. Como é que você consegue conciliar tudo hoje, assim? O casamento, a maternidade, o trabalho? Tipo, como que você tem administrado isso? A carreira, porque você ficou 10 anos, né, sem fazer novela. Foi. Mas foi uma escolha a princípio, né? Quando eu acabei a última novela, rolou um convite logo na sequência pra fazer uma outra novela. E eu falei, cara... Aí eu tive uma conversa dentro da Globo com o produtor da época, que era quem cuidava do casting na época. Eu falei, cara, eu quero crescer. Quero fazer outras coisas. Eu quero fazer outra... Qual é o caminho? Ele falou, vai fazer coisa fora. E foi exatamente quando eu fui fazer cinema, quando eu fui pra fora. Enfim, fiz 11 filmes ao longo desses anos. Então, realmente, eu fiquei longe da TV, mas continuei... Na verdade, você fez muito filme. Fiz 11 filmes. Né? Série também. Fiz Netflix, enfim. Fui fazer outras coisas. Cara, eu não tenho segredo, né? Não tem regra, né? Eu acho que é estar atento, né? Eu acho que a gente tem que estar atento, assim. Eu tava falando com uma amiga esse final de semana sobre casamento, sobre relacionamento. É uma administração, como administrar sua carreira, como administrar tudo. Então, você tem que estar atento. Pô, peraí, não tô... Tipo, o Renato tá gravando pra caramba, eu tô cheio de... Né, temporada nova, tem vários projetos novos acontecendo. E eu, tipo assim, a gente fala... O que a gente vai fazer? Inventar aqui pra gente... Jogo, vamos comprar jogo novo. Enfim, é você realmente parar, estar atento ao que precisa ser dado atenção, sabe? Estar no momento presente também, né? E é troca sempre, conversar. E terapia. Eu vou falar terapia 20 mil vezes. Eu acho que eu não sei o que seria da minha Vocês vida. conversam muito sobre a relação de vocês? Sobre tudo. Ontem Tipo, vamos parar e vamos conversar nesse momento. Viu, Bruno? Viu o quê? Eu que sempre quero conversar e você não quer. Nossa, a gente conversa muito e são conversas sempre muito maravilhosas, porque é muito engraçado. Às vezes, sei lá, acontece alguma coisa e fala, nossa, eu tô certo, tenho razão, não sei o que, né? Ariana, não. Que a Ares aí você já complicadinho, tem todo um vocabulário aqui, Renata, é muito bom nisso. Aí eu já decorei. Qual o signo dele? Sagitariano. Aí eu tô aqui, todas tem razão, aí ele senta, aí ele escuta, ele fala, tá, mas, nananina, eu falo, tipo, coisas que eu nunca imaginava sobre mim.
assim, coisas que eu nunca tinha percebido. Não precisa nem de terapia de não casal, então. Não, né? é maravilhoso. As nossas conversas são sempre... Mas é isso, eu vou querer fazer isso. Você precisa estar muito atento. A fim de ouvir, porque ouvir é muito mais difícil, né? Falar e entender que tá errado também, às vezes, né? Ares tem um pouquinho de dificuldade de reconhecer. Mas isso não é um podcast também. astrológico, galera. Você não vai pra isso. Mas, Thalia, assim, profissionalmente falando, a gente já falou da sua trajetória. Você foi modelo, atriz, inclusive fez filme em Hollywood. E aí existe uma aba que é o Instagram, né? Claro. De você ser realmente uma mulher muito bonita, um padrão no julgamento e nesse recorte que a gente às vezes tem no Instagram. Como que você lida com isso na sua maternidade, na sua vida como mulher, enfim? Você sabe que sempre me perguntar... É muito doido, porque hoje, com o Instagram, muitas pessoas, né, são famosas, muitas pessoas, né, enfim, são influencers, enfim. E eu sempre falo que eu vim de uma geração antes de Instagram. Não existia na minha época Instagram. O Instagram era o ego, né? E desde então, já se criavam rótulos pra gente, né? O fulano é o revoltado. Eu lembro que, nossa, perseguiam muito, sei que o Beltrano é o galinha, e ele é só isso. Sim. Porque ele poderia ser, mas assim, ele era muitas outras coisas para além do revoltado. Então eu lembro que criaram um personagem para mim. De rock and roll, eu lembro que eu fui para um evento. Eu fui para um evento que perguntaram sobre o fim do meu casamento, que não tinha acabado, ainda tava acabando, enfim, não sei o que, né? E eu falei, nossa, isso é notícia velha. E pegaram notícia velha, eu tô assim, pegaram você instalando como se eu estivesse mandando a pessoa muito tomar naquilo, mas muito, assim. Porque eu olhei a foto e duvidei. Um frame. Eu tava, e você vê, se você der zoom, você vai ver meu dedinho atrás. E eu tô, nossa, que eu notícia velha. acabei de ver o mesmo dedo. Que loucura. E eu tô assim, mandando muito a pessoa ir pra aquele lugar. E é mentira, eu nunca mandei ninguém pra aquele lugar. Então, assim, criaram um personagem pra mim na época, e era isso. Porque você não tinha Instagram que você ia lá e abria e falar, gente, nananina, você não tinha isso. Então, você tinha a oportunidade de uma próxima entrevista, quando iam perguntar sobre, e aí, enfim. E ter a sorte de alguém ler aquela entrevista também. E isso saiu em tudo que é lugar. Até hoje, eu tenho resquício disso, assim. E eu descobri, porque eu entrei no evento, quando eu saí, os outros fotógrafos que não venderam a foto, porque só esse vendeu, vieram me contar. Você já viu que saiu? Eu falei, não. Ele, olha, eu falei, não, eu não li que você achou. Ele falou, olha. E aí eu vi, eu falei, mas eu não fiz isso. Aí os próprios paparazzi da porta falaram, a gente sabe, a gente tá puto porque só ele que vendeu a foto, porque a gente sabe que você não fez isso. Enfim, resumindo. Resumindo, você nunca sabe da verdade do outro, coleguinha. Você nunca vai saber. A não ser que a pessoa te olhe no fundo do olho, que você confie muito nessa pessoa e que ela abra a verdade dela pra você. Sim. Fora isso, você não sabe tudo. Eu tô batendo o tempo todo no microfone, espero não tá fazendo barulho. O tempo todo, a gente tá pré-julgando, julgando outras pessoas sem saber a verdade. Entendeu? Então, recortezinho, né? E ontem eu tava no culto de novo. Enfim, e tava falando sobre isso, né? O quanto o crente virou chato e que só julga e tá errado, não sei o quê. E o quanto isso pra vida, pra além de religião, pra além, enfim, de igreja, às vezes tudo na vida é fase. E às vezes aquela fase da pessoa, você olha e você fala, nossa, toda errada, não sei o que. Às vezes é uma fase que ela precisa passar por isso. Ela precisa, aquilo foi programado, tipo assim, aquilo foi programado, ela precisa passar por aquilo. Então, assim, você não sabe a verdade do outro. Então, se você não tem nada de bom pra falar, cale-se. Não fale. Sabe, assim, esse é o lema da minha vida. Se não vai sair coisa boa da sua boca, não abra. Mesmo que sejam críticas positivas, críticas de crescimento. Sim. Se não for, fica quieto, porque você não sabe? E desde sempre, como eu vim dessa geração antes de Instagram, desse julgamento antes, eu aprendi muito a não ligar para o que os outros falavam. Assim, isso mesmo é muito legal, assim. porque você repete o padrão agora, né? Não te incomoda tanto como hoje. Não, assim, eu sei quem eu sou, desde lá de pequenininha, da menininha que saiu lá, eu sei tudo que eu caminhei, eu sei tudo que eu conquistei, eu sei como eu conquistei, eu sei da minha verdade, nunca ninguém me fez duvidar da minha verdade. Então, e eu sei que aquelas pessoas que verdadeiramente importam, pra mim também sabem, conhecem a minha índole, meu caráter. Então, eu nunca deixei que isso me abalasse, mas eu também sempre me bloqueei muito.
sempre, tipo, a minha mãe via uma notícia e vinha falar comigo. Eu falava, mãe, eu já não assisto, eu não vejo. Eu não tenho Google, Não né? Porque era traz. Google Alerta. Eu já não tenho isso porque eu não quero ver e saber. Então, não me fala. Então, assim, eu acho que você vai encontrando meios também de... Eu acho também Se que hoje blindar é é a importante. oportunidade também que todo mundo tem daquela imagem imaculada do artista, da vida perfeita, que todo mundo acha que o artista Pele tem. Eu perfeito, acho que cabelo perfeito, eu acho marido que hoje- perfeito. Não existe isso, a gente. internet aproximou isso e eu achei e acho muito corajoso da sua parte de você ter ajudado muitas mulheres, até antes um pouco do podcast, que você começou a expor mesmo essa coisa da Sim. maternidade nas suas redes. Isso é um ato de coragem. Isso você está ajudando a mostrar para outra pessoa, para a pessoa do outro lado que, cara, eu também sou humano, eu também sou de carne e osso. Para isso. de achar que isso aqui existe Photoshop em foto, existe uma luz perfeita, existe uma maquiagem. Ninguém é perfeito o tempo inteiro. Você- Ninguém tem uma vida perfeita. Você Eu é uma acho que pessoa que sempre foi fez um isso. ato de coragem mesmo seu, inclusive na gravidez, falar sobre, mostrar a sua vulnerabilidade. Eu lembro, eu vi vídeos seus amamentando, você descabelada, falando, chorando. Cara, isso é maravilhoso. É uma exposição da sua real verdade. Você não Necessária, glamoriza na a verdade. vida, que eu acho que é o mais difícil nesse recorte, que são as celebridades, as personalidades no Instagram. Elas fakeiam muito. Aí você vai e fala a verdade, é julgada. Mas assim, se você não fala a verdade, você é julgada. E se você fala a verdade, você é julgada. Também. Você sempre vai ser julgada. Não há o que ser feito. Então, siga o seu coração, porque se você me enganar o seu coração, você vai se dar mal. Se você É enganar a verdade. sua verdade, você vai se dar verdade. mal. Se você não enganar a sua verdade, amor, você vai ser julgada, entendeu? Você vai ser julgada de qualquer forma. Então, faça. Eu acho que tem uma coisa que eu sempre fui corajosa, sabe? Assim, não é à toa que eu saí lá de casa do jeito que eu saí, assim, sabe? Acho que uma coisa que eu sempre tive foi coragem. Acho que isso é Sim. uma coisa do Ariano também. E eu acho que quando a gente escancara uma dor para acolher tantas outras, vale muito a pena. Vale Você muito se a pena cura o mais risco. do que cura os outros, Exatamente. É uma troca muito, muito É linda. coletivo. Eu acho que esse senso de comunidade que a gente está vivendo, inclusive com o podcast, inclusive com o seu podcast, ele traz o real sentido de dar as mãos. Né? Ninguém solta a mão de ninguém. Eu acho que é mais sobre isso, né? De trazer a sua dor para que a dor do outro também seja tão importante quanto a sua. É sobre né? propósito e tentar colocar propósito em tudo que a gente faz, né? Acho que esse é o... Inclusive, a gente pediu pra você mandar uma imagem pra gente. Que função difícil. Que representasse esses 10 anos. Como a gente já falou, como você me mandou, eu falei, oi? Não Como tem. assim? Uma imagem? Uma imagem? Não tem, porque a menina de 10 anos atrás não existe mais hoje, assim, real. Mas, enfim. Mas tem uma imagem Existe aí o meio do que a gente vai caminho. colocar. Existe o portal. Existe. E aí eu queria entender por que você escolheu essa imagem, o que essa imagem te representa nesses últimos 10 anos. Então, eu acho que a única coisa que tem da Tayla de 10, 9, 8 anos atrás é a minha fé. Porque o resto eu acho que tudo mudou, tudo se transformou. Não é que acabou, não tem, mas tudo se transformou. Inclusive a minha fé. Mas eu acho que a única coisa que se manteve foi Deus na minha vida, assim, sabe? Então, obviamente, isso é uma imagem da ressurreição, né? De Cristo. E eu acho que eu fui olhar 10 anos atrás e eu vi que eu fui batizada em 2016. Eu fui muito batizada, assim, muito sem ainda, bem no início, assim, dessa minha nova fé, assim. Sem saber o significado real do nascimento, a escolha de nascer de novo e tudo mais. Mas foi o início de uma grande transformação na minha vida que eu me encontro hoje, assim. Eu acho que foi, não lembro se foi 2015 ou 16 foi o batismo, que eu fui, eu tava meio esquisita, assim, eu cheguei de Los Angeles, liguei pra uma amiga, eu falei, quando que... Tinha uma amiga minha que insistia muito pra ir na igreja com ela, eu falava, nunca tinha ido numa igreja evangélica, era super preconceituosa, e falava, quando que é a tal da igreja? Ela falou, hoje. Eu falei, hoje? Hoje? Era, sei lá, terça, quarta-feira, era um dia assim. Ela falou, hoje. Não era domingo. O dia que eu sempre quis te levar, que era um culto diferente e tal, é hoje. Aí eu fui, eu confesso que eu achei tudo muito estranho, as pessoas gritavam muito. Eu falava, gente, que coisa... Não senti nada, não fui tocada, o povo grita muito. Não tinha se conectado ainda. Não conectou. Aí no final tinha a opção de receber uma oração, enfim, ali tinham vários pastores, aí tinha um que ela gostava muito e ele foi orar pra mim. Aí ele tava ali orando e tal, não sei o quê, eu tentando muito, assim, né? Tentando acessar. Enfim.
Eis que eu caio. Eu falava, nossa, esse papo, quando eu conto esse papo, parece muito aquele papo que eu ouvi e falava, ih, já foi, perdemos a coleguinha. Foi com Deus. Foi, ih, lavagem cerebral, ih, foi. Mas enfim, até acontecer comigo. E eu caí de joelho, o Espírito Santo me tocou, eu senti um negócio que... Caraca, eu senti todos os buraquinhos da minha alma sendo preenchido, todas as dores, todas as lacunas, tudo aquilo que ficava tentando preencher com todo o resto, foi tipo, literalmente, fisicamente preenchendo. E foi a sensação mais maravilhosa que eu já senti na minha vida. E aí eu entendi, eu falei, agora eu entendi tudo. Eu entendi porque as pessoas são assim, as pessoas são crentes, são loucas. Porque... E imagina, eu muito ignorante na época, eu falava, caraca, a melhor coisa... foi a melhor sensação que eu senti na minha vida, assim. Então, eu falava, dali eu decidi, eu não posso mais viver sem isso, assim, não dá mais pra viver. Uma vez que eu experimentei isso, eu quero isso, eu quero isso pro resto da minha vida. Então, desde de lá pra cá, eu sou crente, eu não tenho religião, eu acho que religião, infelizmente, bem infelizmente, só faz separar e dividir. Você uma crê em coisa que é Deus. pra... eu creio em Deus, eu creio em Cristo. E sou completamente apaixonada. Desde então, eu venho trabalhando nessa relação, sabe? Então, de 10 anos, eu acho que é essa imagem que resume a minha vida, assim. Todas as transformações que ele fez, os milagres que ele fez na minha vida. Foram vários. Só aqui você contou vários. Exatamente. Então, ele é muito presente Não tem como na não minha vida. crer. Obrigado, viu, mais uma vez. Obrigado. Por estar aqui com a gente. Demais essa conversa. Tenho certeza que, como propósito, a gente também tem um propósito aqui na UOL de mostrar que todo mundo é igual, todo mundo é humano, todo mundo tem dores, todo mundo sofre, mas estamos aqui vivendo e aprendendo. Então, se você gostou, dá um like, comenta aqui quem você quer ver no nosso UOLcast. Segue as nossas redes, TikTok, Instagram, YouTube, se inscreve. Enfim, faz e tudo que tem que fazer aí. Tudo aquilo que você já sabe. E semana que vem a gente se vê novamente. Fica com Deus, muita, muita, muita fé. E até o próximo episódio. Obrigado mesmo. Nada, amor. Demais, Obrigada a demais a vocês, conversa. gente.